Salve, salve nação do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog Vai Cruzeiro e continuando esse projeto nosso de vídeos interativos e exclusivos do Cruzeiro durante essa quarentena. Hoje o vídeo aí são os jogos mais eletrizantes do Cruzeiro. A gente fez um top 7, há vários, né, mas escolhemos 7 específicos e vamos lá falar sobre eles. O primeiro jogo é a semifinal da Copa do Brasil de 2014. Eu sei que nem todo mundo gosta de relembrar 2014, porque a gente acaba não levando a taça da Copa do Brasil, só do Brasileirão. Mas teve um jogo muito épico, que foi Cruzeiro e Santos, na semifinal da Copa do Brasil. A gente ganhou o primeiro jogo no Mineirão. O jogo de volta é na Vila, o Santos com o Robinho, com o Gabigol começando também a sua trajetória no futebol. E aí o Cruzeiro sai perdendo. Nesse jogo o Cruzeiro toma um gol muito rápido, né? A troca de passe do Santos, que era um time muito rápido, muito técnico, por ter o Robinho, o Gabigol, um time bem acertado. O Cruzeiro toma um gol num contra-ataque rápido do Santos, que o Robinho bate, a bola desvia no zagueiro do Cruzeiro, engana o Fábio. E o Cruzeiro sai atrás e perde a vantagem rapidinho. Só que antes dos 8, o Moreno, bem colocado, já empata, fazendo 1-1, né? O Moreno muito bem em 2014, junto com o time, né? E o Moreno faz o quarto gol dele na Copa do Brasil, dando a vantagem ao Cruzeiro novamente. Mas foi um jogo lá e cá, como normalmente é os jogos na Vila, o Santos sempre vai pra cima, mas normalmente é um freguês do Cruzeiro. E assim, foi um jogo muito épico porque teve um mix de sensação, sim, muito diferente durante a partida. A gente começou no extra de estar classificado, tomou o gol muito rápido, já deu aquele nervoso, aí o Cruzeiro empata, você volta a ficar na positividade de estar classificado, e depois logo o Santos vira, abre uma vantagem, e no final o Cruzeiro ainda consegue buscar. Então foi um jogo assim muito top para você ver e sentir o mix de sensação. O time do Cruzeiro era um baita time, mas o time do Santos também lutou bastante e dificultou muito pro Cruzeiro nesse jogo. O Santos chegou no segundo gol no pênalti Mandrake, né? O Gabigol aparece aberto, bate cruzado para a área, o Fábio bate roupa e o Rildo se joga. Foi nada, aparentemente parece que o Léo quis ali, mas é só aparentemente, não foi nada. E o juiz, o caseiro, né, dá o pênalti, aí o Gabigol faz, dando a vantagem pro Santos novamente em 2-1. E aí o povo achou que estava feita a festa e comemorou, a Vila pulsou, os caras cantando sem parar. O Santos ainda conseguiu o terceiro gol com o Rildo no contra-ataque. O Cruzeiro se expôs demais, ficou muito aberto, né? O Cruzeiro tomou o terceiro gol, uma bola cruzada que o Rildo só completa, a zaga toda perdida e o Fábio sai errado. Em vez de sair fechando, ele sai em pé. Aí nisso tem o lance marcante, que o Robinho vai, sai de marca, manda coração, os caras gritam, faz uma festa achando que o jogo já tinha acabado. E aos 33, o Cruzeiro começa a ir pra cima novamente do Santos, tenta abafar o máximo possível, né? E aos 35, numa bela jogada, o Willian recebe a bola, né? Bate no canto, o Willian do bigode grosso, sem chances pro Aranha. Nisso já coloca a gente de novo no jogo. E aos 39, o Santos vai pra cima, perde chance. E aos 49, o Cruzeiro num contra-ataque, numa bela jogada do Goulart. O Goulart dá um corte de letra para trás, encontra o Willian chegando sozinho de frente pro crime. O do bigode não perdoa, faz 3-3, cala a Vila. E foi mais uma bela apresentação do Cruzeiro naquele ano, um baita jogo, um jogo cheio de viradas, cheio de emoção. E o Cruzeiro consegue chegar à final daquele ano de 2014 da Copa do Brasil, mas foi uma partida épica. Aí tem uma cena épica que o Robinho sai de marca, né, de carrinho, dando aquele migué, aí dá tchau, manda coração, tal, fazendo uma onda. E logo após ele, carrinho Max estacionado lá de fora, né, do gramado, o Cruzeiro faz 3-2 com o Willian do bigode, né, uma bela arrancada. E aí, naquele momento, o Cruzeiro já estava classificado e a Vila Belmiro ficou como se fosse um velório, né, os caras tudo assim, o Robinho sem graça, que tinha acabado de sair. E ainda para marcar melhor ainda a partida no final, aos 49, né, o jogo ia até os 50, o Ricardo Goulart recebe a bola aberto, dá um corte de letra, né, e enfia pro Willian Bigode, que empata o jogo e cala a Vila de uma vez. Fica 3-3 o jogo, a gente classifica e os santistas ficam olhando para cara do outro, a câmera pegando o Robinho com a expressão assim, sem entender o que estava acontecendo. E assim, é um baita jogo, com emoção até o final. Se você tiver tido a oportunidade de ter escutado na narração do Alberto Rodrigues, é mais emocionante ainda. Então esse é um jogo memorável. O próximo jogo da lista é a final de 96, ela ficou marcada, o Cruzeiro ganhou
de 2-1 de virada lá no Palestra Itália, né? Era um jogo que é muito importante porque o Palmeiras na época tinha uma seleção, e mesmo assim o Cruzeiro jogou demais e levou essa taça. Essa taça do Cruzeiro foi muito importante, que o time do Palmeiras era praticamente uma seleção, mas o Cruzeiro tinha um esquadrão muito forte, e a imprensa não levou isso a sério. O Palmeiras era um time que fazia muitos gols na época, então como não saiu vivo do primeiro jogo, e com a diferença que poderia ganhar de 1-0 e ser campeão, o Palmeiras já saiu na frente, e a imprensa já dava como certo que o Palmeiras ia ser campeão. E logo no começo do jogo, o Cruzeiro toma um gol do Luizão, né? Aí os caras ficaram ainda mais frenéticos, com a certeza que ia ganhar, mas o time do Cruzeiro era muito bom. O Palhinha deitava, né? E assim, logo em seguida, depois de alguns minutos, o Amaral falha bizonhamente. E o Cruzeiro consegue empatar com o Roberto Gaúcho. E o Palhinha fez uma partida sensacional. Tem um lance que ele tenta fazer um gol de cobrida no Veloso, assim, estrondoso, uma baita defesa do Veloso, mas o Palhinha jogava demais. Tinha o Roberto Gaúcho, tinha o Ricardinho, né? O time do Cruzeiro tinha o Marcelo Ramos, era um baita time, era um esquadrão de 90. E mesmo assim a imprensa achou que o Cruzeiro ia recuar, ia jogar com tivesse medo do Palmeiras, mas pelo contrário, o Cruzeiro lutou de igual a igual com o Palmeiras. O Dida fez assim, defesas assim, surreais, monumentais em reflexos assim absurdos. E tem defesas deles assim, que assim, uma defesa dele que ele se joga com o pé e a bola que o Veloso pega do Palhinha são os lances assim que marcaram essa decisão. Mas o Cruzeiro jogou demais. E no final, por incrível que pareça, o Veloso faz uma baita defesa no chute do Palhinha, né, de cobrida, mas ele dá uma cagada e larga a bola na jogada do Roberto Gaúcho. Foi uma bela jogada aberta do lado esquerdo, ele dribla e cruza, mas ele cruza errado, muito fechado, e aí o Veloso consegue parcialmente defender, mas ele solta a bola e o Marcelo Ramos estava lá para mandar para dentro, fazendo o gol do título, né? O Marcelo Ramos sempre bem colocado. Para mim foi o maior atacante do Cruzeiro que eu vi jogar. Ele foi assim fora do normal. Por mais que o Eixo não quisesse falar muito, esse esquadrão do Cruzeiro dos anos 90 marcou história, deu para colher bastante frutos, né? Muitos desses jogadores ainda fizeram parte da campanha belíssima do Cruzeiro do Brasileirão de 98, e o Cruzeiro sempre conseguindo fazer boas campanhas, acabou rendendo ainda a Copa do Brasil dos anos 2000, e esse esquadrão tem que ser lembrado somente por essa conquista em cima do favorito Palmeiras, que tinha um timaço também. O próximo jogo da lista é Cruzeiro e São Paulo de 2015 pela Libertadores mata-mata. O São Paulo com um time bem superior do Cruzeiro, com Luiz Fabiano, Ganso, Pato, Caralho A4, e o Cruzeiro conseguiu ganhar o jogo. O Neirão não teve sua capacidade máxima de torcedores cheios, mas o time e a torcida estavam na sinergia, um sangue nos olhos. Os caras fizeram o Mineirão pulsar de uma maneira única. E foi uma bela vitória do Cruzeiro, com o Fábio se consagrando e ganhando destaques pela disputa de pênalti novamente. Esse ano foi marcado pelo remendo de time que o Cruzeiro fez depois da campanha de 2014, 2015, vendeu tudo, e o time do São Paulo era bem superior ao do Cruzeiro. Tinha Ganso, Michel Bastos, Alexandre Pato, Denilson, Souza, Luiz Fabiano, assim. A gente é cruzeirense, sempre torce, mas não estava muito otimista. Mas o São Paulo consegue ser carrasco do Cruzeiro nos pontos corridos, mas no mata-mata sempre dá o Cruzeiro. Então dessa vez não foi diferente. O Cruzeiro conseguiu sair vivo, né, do jogo lá de São Paulo, perdendo só de 1-0. E aqui o Mineirão não estava lotado com sua capacidade máxima, tinha no máximo 40 mil pessoas, mas os caras estavam com sangue nos olhos, pulsando. O Cruzeiro foi para cima, lutou demais nesse jogo. O Arrascaeta estava começando ainda, não tinha esse potencial todo, ele era mais apagava e acendia durante a partida. O Willian jogou demais. O Cruzeiro conseguiu fazer o seu gol através do Leandro Damião, que fez muita raiva na torcida, mas o time do Cruzeiro era muito limitado, foi mais na raça. Teve a história que após a Libertadores o Rogério Ceni ia se aposentar e ele era um pesadelo pro Cruzeiro, sempre fazia muitos gols. O Fábio foi o cara que tomou mais gol do Rogério Ceni. Isso deu um quê a mais também, então o Cruzeiro ganhando dava a entender que ia aposentar o Rogério Ceni. Acabou não acontecendo, que o Rogério Ceni ainda jogou mais algumas partidas, mas esse time do Cruzeiro era muito limitado. Mas nesse jogo não faltou raça, eles lutaram, abafaram. E aí ganhou de 1-0, mesmo tendo bastante chance. O Willian do Bigode perdeu muitos gols. E aí quando foi para os pênaltis, né, o Rogério Ceni fez. O Cruzeiro acabou batendo algumas partidas, algumas cobranças boas. O Leandro Damião acabou perdendo a batida dele. Nessa época tinha o Gabriel, o pensador, né, o Gabriel Xavier, que ele foi o cara que ficou responsável por bater a última cobrança. E o Fábio acabou se destacando novamente, né? Ele pegou 2 pênaltis nessa partida. Ele pegou o do Luiz Fabiano, do São Paulo. E assim, foi mais uma baita partida. O Souza, volante, acabou chutando para fora.
E foi uma partida que ficou bem marcada, por mais que o Cruzeiro não tenha sido campeão aquele ano, mas o Cruzeiro lutou demais nessa partida, honrou a camisa celeste, mesmo com o time bem limitado, e fez uma baita partida. Esse segundo jogo ficou marcado por uma sinergia muito fora do normal entre cruzeirenses e jogadores, né? O Mineirão faltava pulsar, mesmo não estando tão cheio, mas foi uma baita partida, mais uma que entra na galeria de defesas do Fábio, né? Porque o Fábio salvou novamente e mostrou porque ele é o melhor goleiro para muitos de todos os tempos do Cruzeiro. A vaga, decisão, Mineirão, Gabriel bateu! Gol do Cruzeiro! O próximo jogo da lista, ele é recente, é de 2018, foi a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo no Mineirão, numa cabeçada do Thiago Neves fazendo 1 a 0 no cruzamento do Egídio, e no jogo lá em Itaquera, um jogo muito, mas muito emocional. O Cruzeiro sai na frente fazendo 1 a 0, depois o Corinthians empata com um pênalti maroto, aí tem um gol de virada do Corinthians que é anulado pelo VAR, que o Dedé cai, e o Cruzeiro ainda consegue fazer um golaço, né, com o Arrascaeta, e foi um jogo muito emocionante, um belo resultado do Cruzeiro em cima do Corinthians em Itaquera. Esse jogo ficou marcado porque o Cruzeiro nunca tinha ganhado ainda no Itaquerão, né, e ganhou, e levou a taça. Depois de um primeiro jogo muito abaixo da equipe celeste, o Cruzeiro conseguiu se impor e ganhar lá dentro. Alto. E olha a roubada de bola do Rafinha. Ganhou a jogada do Léo. Tocou pro Marcos. Thiago Neves pediu. Marcos limpou. Pé direito. Bateu na trave. Robinho. Gol! Do Cruzeiro. Cabuloso! Como se pode ouvir na narração, o Cruzeiro fez o gol e o Cruzeiro foi cabuloso, né? O Cruzeiro conseguiu sair na frente, o Mano adiantou muitas linhas, o Cruzeiro fez uma pressão, o gol saiu numa falha do lateral barra zagueiro deles lá, tentou dar um migué pedindo a falta, Rafinha roubou, rolou pro Barcos, o Barcos limpou 2, bateu, e foi na trave, na sobra, o Robinho faz, depois um pênalti mandrake pro Corinthians, o que é normal lá em Itaquera, o Jadson empata, tem um lance fádico, né, que o Pedrinho faz um golaço e o Dedé tá caído, cobrando falta, né? O VAR nesse jogo foi muito discutível. E nesse lance aí ele errou a favor do Cruzeiro, mas no pênalti ele errou também a favor do Corinthians, porque não foi nada, foi até fora da área. Então assim, ficou meio que uma coisa compensatória, foi uma bagunça esse jogo por causa do VAR, né? Como sempre no futebol brasileiro, tudo funciona lá fora, mas aqui é uma várzea. E no finalzinho, com requintes de crueldade, o Cruzeiro arma um contra-ataque com o Raniel, ele lança o Arrascaeta. O Cássio é muito bom na saída de bola, né? Então o Arrascaeta tira o coelho da cartola, bate por cima, fazendo um golaço, né? Um golaço. E assim sagrando o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil daquele ano. Do Cruzeiro! Próximo jogo também é uma final recente, né, que a gente é um time copeiro e esses anos não foram diferentes. Final da Copa do Brasil de 2017, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro empata lá 1 a 1, né? O Flamengo sai na frente com o Paquetá, o Cruzeiro consegue empatar. E no jogo de volta, 0 a 0, vai para a disputa dos pênaltis. Fá pega a penalidade do Diego, tem a questão que o Muralha só pulou para um lado, mas foi um baita jogo e o Cruzeiro se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2017. Foi uma final fraca tecnicamente, mas de muita entrega. O Cruzeiro e o Flamengo fizeram dois jogos similares, tanto lá como cá. O time do Mano tinha esse problema às vezes de ter a vantagem, mas em casa não conseguia agredir tanto, né? Ele tinha que tomar a iniciativa, não conseguia. E aí os times aproveitavam para jogar no contra-ataque, principalmente em erros do Cruzeiro. Nesse jogo, o Fábio fez de 2 a 3 grandes defesas. O Guerreiro deu muito trabalho, né? Ele é um baita atacante. Principalmente na última bola do jogo, ele pega uma bola aberta ali do lado esquerdo, dá um corte para dentro e bate. Era o último lance do jogo. O Fábio consegue encostar nela, faz uma bela defesa. O Cruzeiro teve pouquíssimas chances, né? A final ficou marcada pela falta de, como se diz, de confiança que o goleiro do Flamengo tinha, né? O Muralha estava muito mal, vindo de várias falhas. No primeiro jogo, o César foi o goleiro deles e também falhou no gol do Cruzeiro, batendo roupa. Então acabou que eles deram essa chance para o Muralha de novo. E acabou que nas poucas chances que o Cruzeiro teve, também não conseguiu fazer. Teve uma que o Muralha dá um rebote, a bola bate de susto no Arrascaeta, o Arrascaeta perde o gol. Mas foram poucas as chances. E nessa partida, de muito se falava de quem poderia ser o melhor jogador da Copa do Brasil. Estava muito entre o Thiago Neves, o meia do Cruzeiro, e o
Diego, meia do Flamengo, né? E por incrível que pareça, ficou decidido nos pés dos dois mesmo, porque tanto o Diego bateu o pênalti que definiu que o Flamengo não ia ser campeão, como o Thiago Neves bateu o pênalti do título, né? Mas foi uma baita partida do Cruzeiro, coroando mais uma bela campanha. Não foi um jogo técnico de se ver, né? Mas foi um jogo físico e tático, né? Mas normalmente as finais elas deixam um pouco a desejar, exatamente por causa da atmosfera que é a final, o nervosismo, ninguém querendo errar. E nesse jogo não foi diferente. O Cruzeiro teve pouca saída de bola, teve poucas chances, o Flamengo também teve poucas. Deu muito trabalho mais nos lances individuais, principalmente do Guerreiro. O Diego foi muito apagado no jogo, né? E nas cobranças de pênalti o Fábio se sobressaiu, foi lá e buscou, né? Ele não pegou na sorte, ele buscou. E foi muito importante nessa final, como tinha sido em outras finais, durante a campanha, nos pênaltis. Toda vez que precisou do Fábio, o Fábio estava lá. E o Thiago Neves bateu, dando o título ao Cruzeiro, numa cobrança que ele escorrega, né? E acaba marcando com os dois pés. O time do Flamengo pediu 2 toques e tal. Mas a cobrança de pênalti, ela foi até hilária, porque o Muralha só pulava para um lado e o Cruzeiro conseguiu aproveitar isso, sagrando-se campeão mais uma vez da Copa do Brasil. Ainda falando de 2017, outro jogo épico é a semifinal Cruzeiro e Grêmio, né? Para mim é um dos jogos mais memoráveis, somente o jogo lá no estádio do Grêmio. Para mim é um dos maiores jogos do Fábio. O Fábio catou demais, o Cruzeiro saiu de lá vivo ainda, perdendo por 1-0 graças ao Fábio. Aí o jogo marcante é o jogo de volta do Mineirão. O Cruzeiro consegue fazer uma baita partida, o Fábio faz defesas importantes, o Cruzeiro consegue ganhar, né, de 1-0, leva para os pênaltis, o Fábio pega a cobrança do Luan. O jogo já começa com a grande defesa do Fábio, no lance do Luan, ele lança nas costas da zaga, o Bairros bate, o Fábio fecha o ângulo dele, né? O jogo foi muito difícil porque o Cruzeiro igualou na raça e tentou igualar na tática também, que os dois times eram muito bons, mas o time do Santos, do Grêmio, tinha alguns caras que individualmente decidiam. O Luan estava em grande fase, tinha o Everton Cebolinha começando, tinha o Barros que estava muito bem, mas o Cruzeiro igualou, foi para cima, tentou desde o começo fazer o gol, né? O Hudson faz o gol de cabeça, muito importante, né? Vai comemorar com a torcida. E foi um jogo muito físico, de coração. O Mineirão pulsava, o torcedor entendia que o time do Cruzeiro tinha que ganhar a posição física, na raça, porque o time dos caras era muito qualificado. E no final, ainda nas disputas de pênalti, o Edilson perde o pênalti, o Everton Cebolinha perde, mas ficou marcado pela grande defesa do Fábio, né? Com as pernas no lance do Luan. E depois o Thiago Neves faz o gol de pênalti que leva a gente até a final. Ele naquele ano estava iluminado, né? 2017 e 2018 foi o auge da sua passagem pelo Cruzeiro, mas foi um belo jogo, é um dos jogos mais memoráveis do Fábio, principalmente o primeiro jogo na casa do Grêmio. E o primeiro jogo, para mim, nessa lista, é o jogo mais emocionante, né? Para mim. Para alguns pode ser o final da Libertadores, mas para mim é o mais emocionante, é o final da Copa do Brasil de 2000, Cruzeiro e São Paulo, né? Jogo histórico, né? Aquele gol do Giovani assim, no final do jogo, assim, memorável. O Cruzeiro sai perdendo com a falha do goleiro do Cruzeiro na cobrança de falta, o Cruzeiro consegue empatar e no final aquela cobrança do Giovani é uma cobrança mágica. Para mim é o momento mais especial. E eu vou deixar aqui no vídeo a narração pela voz do Luciano do Vale, assim, é uma narração memorável, né? Ela é marcante para todo cruzeirense. Eu sei que alguns podem achar que a final do Libertadores foi mais emocionante, mas eu não tive o prazer de acompanhar ao vivo, né? Eu não era nem nascido. E a gente acaba vendo por replay, por VT e tal, pelas vozes de quem participou, né? Do jeito que a história foi contada. Mas dos que eu pude acompanhar, a mais emocionante para mim foi essa final de 2000. Porque essa foi uma final que ficou marcada, porque o Cruzeiro sempre teve problema com o São Paulo, principalmente em pontos corridos, mas em mata-mata, desde essa época, o Cruzeiro sempre levava o melhor e o São Paulo tinha um timaço. O Cruzeiro também tinha um timaço, né? Com vários craques, Giovani, Jackson, Fábio Júnior, Miller, e por aí vai. E foi uma final, assim, fenomenal. Então esse pra mim é o melhor jogo de todos. Agora eu quero ver, estão ali dentro da área, tem um bolo, Marcelinho, gol do São Paulo! Marcelinho cobrando falta. Tem um pouco mais atrás o Ricardinho, o Cruzeiro chega, mas o São Paulo se defende e defende com muita gente. Tem quase que 10 jogadores lá atrás. Bom lance, Fábio Júnior. Gol do
Cruzeiro! Fábio Júnior empata o jogo aos 34 minutos. E agora daqui pra frente o que vai ser esse Mineirão? Pode administrar, foi o que o Orlando falou, agora tocar essa bola, calma, fazer a avaliação, quem tem que correr atrás e tá no prejuízo é o Cruzeiro, não o São Paulo, mas tocar aqui essa bola, não lá. E olha só, ganhou Giovani, foi seguro, tá expulso. Numa bola recuada. O Giovani foi embora, ganhou, ia pra grande área lá. Que coisa impressionante o Giovani. Tá aí a grande chance do Cruzeiro. Miller, Giovani e Ricardinho. E o Miller tá falando, você tem certeza que você vai fazer, Giovani? O Ricardinho, olha lá. Estão falando, ou ele tá falando, bate mesmo, você tem que ter fé. Ele tá dando uma de pastor ali. Fé na perna, fé na bola, fé no pé. E vamos nós. Você vê, um reza, o outro fala. E a situação é dramática. Vamos ver a cobrança pro time do Cruzeiro. O gol pode dar o título. Ricardinho, tá ali. Deixou Giovani. Só fica Giovani. Já autorizado. E o Miller continua dizendo, vai meu filho, bateu! Gol do Cruzeiro! Esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem bacana, com momentos especiais da trajetória do Cruzeiro. E você lembra de algum jogo emocionante? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, se inscreva, deixa as suas dicas, seus palpites, suas críticas. É um canal novo feito para mim, por mim, torcedor, para você, torcedor também. E assim, a gente ainda não chegou nos 1000 inscritos, então dê essa moral, compartilhe, se inscreva, clique nas notificações para sempre que tiver um vídeo você poder ver. E valeu!